Nesse vídeo vamos falar sobre a doença renal crônica, mas antes de tudo falaremos sobre os rins. Os rins são dois órgãos que se assemelham a feijões, situados ao lado da coluna vertebral, atrás das últimas costelas e medem em torno de 12 centímetros cada. Eles fazem parte do sistema urinário junto com os ureteres, a bexiga e a uretra. Olhando mais de perto, podemos ver que o rim é envolvido por uma cápsula que tem como funções proteger e ajudar a fixar o órgão em seu devido local. Sua parte interna pode ser dividida em 3 regiões: córtex, medula e pelve renal. O córtex é a parte externa dos rins e contém a maioria dos néfrons. O que são os néfrons? São estruturas tubulares que existem em grande quantidade em cada um dos rins, onde ocorre a filtração do sangue. Desse modo, o que é nocivo ou está presente em excesso em nosso corpo é eliminado pela urina e o que devemos preservar é reabsorvido. Após ser formada nos rins, a urina segue para a pelve renal e depois em direção às ureteres, que a levam até a bexiga, onde fica armazenada, e por fim a uretra para ser eliminada. Como já dissemos, uma das funções dos rins é a filtração do sangue. Ela acontece principalmente nos néfrons, que reabsorvem substâncias aproveitáveis e retiram impurezas. Desse modo, é formada a urina, normalmente constituída por água, sais, ureia e ácido úrico. Os rins também produzem elementos importantes, como a aldosterona, que auxilia no controle do sódio, potássio e da pressão arterial, a vitamina D, que possui um papel importante na regulação de cálcio e fósforo presentes em nosso corpo e na saúde dos ossos, e a eritropoietina, hormônio que estimula a produção de hemácias. Agora que vimos como são, onde estão e qual a função dos rins, vamos falar sobre a doença renal crônica. Mas por que é necessário falar sobre isso? Para responder essa pergunta, separamos alguns dados. 3 a 6 milhões de brasileiros possuem insuficiência renal crônica e pouco mais de 100 mil fazem diálise. É mais frequente em homens em torno dos 50 anos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a hipertensão arterial é a principal causa da insuficiência renal, seguida do diabetes mellitus entre os homens. Já no sexo feminino, a ordem se inverte. A hipertensão arterial afeta cerca de 20% da população brasileira, alcançando até 50% na população idosa e é mais frequente em pessoas mais velhas, com idade em torno dos 50 anos. Alguns fatores de risco são obesidade, sedentarismo, alto consumo de sal e álcool. No Brasil, existem aproximadamente 12 milhões de diabéticos. A diabetes mellitus é uma doença frequente em pessoas mais velhas e alguns fatores de risco coincidem com os da hipertensão, como a obesidade e o sedentarismo. Como identificar a doença renal crônica? Diferente do que se pode pensar, a doença renal crônica é silenciosa, isso porque os rins possuem uma reserva funcional muito grande. Isso quer dizer que os néfrons que restaram se adaptam para compensar o trabalho que os que deixaram de funcionar não estão fazendo. Entretanto, essa adaptação e a reserva funcional têm limites, e só quando se aproxima desse limite surgem os sintomas. Alguns dos sintomas da doença renal crônica são perda de peso, acordar diversas vezes à noite para urinar, urinar muito pouco ou até mesmo nada, fragilidade nos ossos e pressão alta. Esses sintomas pouco específicos podem ser encontrados em várias outras doenças e, como já foi dito, só aparecem tardiamente. Então é muito importante investigar a doença renal nas pessoas que têm fatores de risco, como diabetes e pressão alta, para não descobrir a doença em estágio avançado. Para identificar a doença, é importante realizar alguns exames de sangue, exame de urina e exame de imagem. Esses mesmos exames também servem para verificar a gravidade da doença. A verificação da gravidade ocorre de acordo com a capacidade de filtração dos rins e a perda de proteína, pois os rins saudáveis não devem perder proteína. Essa avaliação deve ser realizada para definir o que será feito. Com o avançar da perda da funcionalidade renal, o desequilíbrio dos componentes no sangue leva a algumas consequências, como fragilidade óssea, aumento do risco cardiovascular, principalmente infarto e o acidente vascular encefálico, anemia, alguns desequilíbrios de eletrólitos com consequências graves, como parada cardíaca e morte súbita, alteração da funcionalidade do cérebro e sangramentos. Dá para perceber que a insuficiência renal crônica é realmente muito séria, mas existe tratamento com o objetivo de evitar o agravamento da doença. Para isso, podem ser usados medicamentos e controle da dieta.
Os remédios utilizados podem atuar tratando a causa da doença renal crônica e prevenir algumas complicações, sendo recomendados principalmente nos casos em que há comprometimento moderado a grave do funcionamento dos rins. Além de seguir o tratamento medicamentoso corretamente, também é importante ter alguns cuidados com a alimentação para que não exista sobrecarga nos rins. Assim, o recomendado é que seja controlada a ingestão de sal, fósforo, potássio e proteínas. E nos casos mais graves de doença renal crônica, também pode ser necessário controlar o consumo de líquidos em geral. Assim, é recomendado que a pessoa com doença renal crônica também seja acompanhada por uma equipe multiprofissional. Mas e quando os medicamentos e o controle nutricional não são suficientes? Quando os tratamentos para a doença renal crônica não são mais eficazes, as opções são a diálise e o transplante renal. As duas opções diminuem os sintomas e podem prolongar a vida.